Oi, meus amores, esse é um vídeo diferente. Hoje eu vou contar pra vocês como os livros mudaram a minha vida. Quem já me acompanha aqui há um tempo sabe que as únicas lembranças que eu tenho da minha infância eram a de lutar pra me manter viva, de lutar pra sobreviver. São lembranças de sobrevivência. E viver em um ambiente extremamente violento fazia com que eu precisasse me tornar invisível. Eu desenvolvi uma estratégia de ser o mínimo possível notada. Consequentemente, eu praticamente não falava nada. Então eu era uma criança que não falava praticamente nada e quando falava, falava tudo errado. Por isso meu apelido passou a ser Bichinho do Mato. E como eu falava tudo errado, eu acabava sofrendo violência também dentro da escola porque eu era tida como uma esquisita. Como eu não era nada comunicativa, eu não fazia amigos. E permanecia assim até mais ou menos o final do ensino fundamental, sendo um bichinho do mato. Mas apesar de tudo isso, eu tinha certeza absoluta de uma coisa. Observando as mulheres, a maioria das mulheres que faziam parte ali do meu círculo social, eram mulheres que eram casadas com homens que bebiam muito, tinham vários filhos desse marido, passavam toda sorte de necessidade possível e eu sabia que eu não queria aquilo para minha vida. Mas pelo ambiente, pela situação que eu vivia, aquele era como se fosse praticamente um destino selado para mim também. Mas eu tinha certeza que eu não queria aquele destino e, apesar da falta de esperança, alguma coisa dentro de mim dizia que eu podia mudar isso, que eu podia não passar por isso. Um dia, passeando pelo corredor da escola, era uma escola pública bem bagunçada, completamente sozinha, como todos os dias, eu costumava andar por ali sozinha, já que eu não tinha amigos. Lembrem, eu era um bichinho do mato, ninguém queria falar com um bichinho do mato. Eu vi que estavam chegando caixas, e essas caixas estavam indo para a biblioteca. Curiosa como era, eu parei na porta, fiquei olhando ali o movimento. E eu vi a moça da biblioteca super empolgada com as caixas que ela ia abrindo, ia tirando livros lá de dentro, ia organizando. E aí eu ouvi ela falar assim, nossa, isso aqui sim é o paraíso. Lembra que a gente tá falando do ano de mais ou menos 1998, não tinha essa internet que vocês estão acostumados. Telefone celular era uma fortuna, nunca nem tinha visto um de perto. E você usava só pra fazer ligação. Tinha o WhatsApp não. No dia seguinte eu voltei lá, entrei, comecei a olhar tudo como quem não quer nada. Como ela sabia que meu apelido era Bichinho do Mato, ela veio falar comigo. Eu lembro perfeitamente dela dizendo, você quer alguma coisa, meu amor? No alto da minha timidez e medo de abrir a boca, ela só olhou pra mim e falou, eu tenho um livro pra você que eu acho que você vai gostar de ler. Eu jamais esqueci, o primeiro livro que eu realmente li na minha vida foi O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. É um livro com poucas páginas, então eu devorei ele bem rápido. E a partir daquele dia, todos os dias eu estava naquela biblioteca, passando todo o meu intervalo e no final da aula eu subia lá para ler mais alguma coisa. Aquela biblioteca se tornou o meu paraíso pessoal. Como eu vivia lá todos os dias, ela criou confiança em mim e começou a me oferecer que eu levasse 5 livros para casa, toda segunda-feira devolvesse esses livros na próxima segunda-feira e levasse mais 5 livros. E eu aceitei. Então, quando tinha aquela confusão generalizada na rua de casa, menino gritando, pulando, fazendo escarcéu, eu estava em casa, no meu quarto, lendo. Por conta disso, as minhas notas em português, que antes eram péssimas, passaram a se tornar máximas. Uma outra coisa que eu notei foi que a minha mente começou a ampliar e eu comecei a ver grandes possibilidades em situações que pareciam não ter saída. E não ficavam apenas nos livros de contos, eu também comecei a devorar todos os livros de história, de ciências, de matemática, passei a ter amor por números que antes pareciam sempre muito confusos para mim. Isso foi o ápice da minha alegria, porque eu estudava a matéria antes do professor ministrar. Quando o professor chegava na sala de aula para dar a matéria, eu já sabia essa matéria há muito tempo e eu estava 2, 3 matérias à frente dele. E até hoje eu aprendo muito melhor sozinha, eu e os meus livros, do que se tiver alguém me ensinando. E aí eu deixei de ser um bichinho do mato. Agora eu já sabia falar. Agora eu já sabia me comunicar.
Ok, eu não quero ficar só na língua portuguesa, agora eu quero aprender outros idiomas. Não tinha dinheiro para pagar curso. Comecei a estudar o inglês sozinha. Depois vieram outros 4 idiomas. Momentos inesquecíveis para mim eram quando eu folheava os livros e via ali a Torre Eiffel e eu achava simplesmente magnífica e ficava me perguntando se um dia eu conseguiria chegar até aquela torre. Tanto que no dia que eu fui a Paris pela primeira vez e que eu fiquei frente a frente com a Torre Eiffel, passou um filme pela minha cabeça, de todas as vezes que eu me perguntei se um dia eu conseguiria chegar até lá. E eu consegui. E foi magnífico para mim, porque ela estava lá na minha frente. Não era mais uma figura em um livro, não era um quadro pendurado na parede, não era um pôster. Era ela. Era ela de verdade. E foi a leitura, a busca por mais conhecimento, que fez com que eu conseguisse enxergar maneiras de sair daquela situação miserável, violenta que eu vivia. E hoje as pessoas estão tão envolvidas com tecnologia que acabaram perdendo completamente a noção do quão maravilhoso é um livro. Eu me apaixonei pelos livros de tal forma que eu decidi escrever os meus próprios livros. Escrever as minhas próprias histórias, criar meus próprios personagens, nomeá-los, dar a eles emoções, dar a eles personalidade. Criei, fiz nascer um personagem que é inspirado no meu músico favorito, que vocês já sabem quem é. Tem um personagem que eu criei que é o que mais me intriga, ele é o que mais me emociona também ao mesmo tempo. É o Anemus. Anemus carrega nas mãos a ampulheta com a areia do tempo. E ele controla a linha entre passado e presente. O mundo dos livros é mágico e tem absoluto poder de mudar vidas. E você que é jovem, eu te dou um conselho. Leia. Induza seu filho a ler. Se ele não souber ler ainda, dê a ele livros que tenham ilustrações para que ele olhe as figuras e se interesse por aquilo. Se você está se sentindo perdido, está se sentindo sem saída, está sem esperança, leia. Eu prometo para você que aquilo que você alimentar a sua mente é aquilo que a tua mente vai pedir todo dia. Todo dia. Todo dia ela vai estar pedindo um pouco mais daquilo. Nós programamos a nossa mente com aquilo que a gente alimenta. Leia. Eu te prometo que daqui a pouco tempo você vai ser outra pessoa. E foi graças à leitura que eu consegui mudar completamente um destino que parecia estar traçado.